Precisamos falar de Diego Pituca, volante, santista, identificado com a torcida, assinou o contrato e voltou para o Santos só porque ele queria voltar para o Santos. A gente precisa muito falar de Diego Pituca porque envolve bastante coisa, envolve sentimento, envolve o torcedor, envolve identificação, envolve qualidade técnica. A gente tem muita coisa para falar de Diego Pituca. Hoje é o assunto do vídeo e vamos falar bastante sério, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda demais aí no engajamento do canal Oriente Santista. A gente acabou de passar de 11 mil inscritos. Se inscreve e fortaleça aí o canal. Sendo inscrito, você ajuda no crescimento do canal, deixando o like também e compartilhando esse vídeo. Além disso, você pode colocar aqui nos comentários também a sua opinião sobre o assunto. Diego Pituca é o assunto central do vídeo. A gente precisa falar de Diego Pituca. Tá difícil defender Diego Pituca. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para Fute Fanatics, tá? Seja aí mais um ajudante do canal Oriente Santista, clica no like, clica no link, vai lá para Fute Fanatics, compra o seu material esportivo, compra a sua camisa do Santos, uniforme de treino, material esportivo para jogar bola, para correr, para fazer o que você quiser. Vai lá na Fute Fanatics, que tem bons preços, produtos oficiais. Clica no link aqui embaixo e vai lá dar uma olhadinha. Além disso, tem a Sociedade Anônima dos Brameiros no Zé Delivery. Se você comprar uma Brahma no Zé Delivery, você ajuda o Santos. 10% é revertido para o Santos. Então você gasta o seu dinheiro com a Brahma, mas boa parte dele vai para o Santos. Você ainda ajuda o seu clube do coração. Então clica no link aqui na descrição também e vai lá para o Zé Delivery ajudar o canal Oriente Santista e também o Santos Futebol Clube. Vamos falar de Diego Pituca. Para quem não lembra, Diego Pituca é um volante que surgiu para o profissional, digamos assim, naquele time de aspirantes do Santos lá atrás. Um meio-campo que era formado assim por bons jogadores. Diego Pituca, Tassiano e Gregory. Esses eram os três jogadores. Você não lembra do Gregory? Botafogo, campeão da Libertadores. Então tínhamos Gregory, Diego Pituca e Tassiano. E antes que você fale, nossa, não é nada disso esse meio-campo. Para um time de aspirantes, era sim um ótimo meio-campo. Porque era um time que não era ainda de fato profissional. Era um time que era um aspirante a profissional. Então o Santos tinha bons valores ali. 2 foram embora, Tassiano e Gregory. Sobrou Diego Pituca. E Pituca disse que, na verdade, ele ficou porque ele é santista, era um sonho jogar no Santos e ele queria se provar, queria uma oportunidade. Ele permaneceu, conseguiu chegar ao profissional e talvez a melhor fase de Diego Pituca tenha sido na mão de Jorge Sampaoli. A gente lembra muito bem daquele time que era muito rápido, uma transição rápida, uma intensidade física muito grande. E Diego Pituca, no seu auge físico, conseguiu entregar muito naquela época. Conseguia chegar próximo à área, conseguia ter desarmes, condução de bola, passes verticais, arrancadas que davam inveja em muito jogador, muito mais jovem, inclusive, do que ele, porque ele, apesar de ter surgido no Santos, do aspirante profissional, ele já tinha ali, se eu não me engano, seus 20 e poucos, 24, 25 anos. Então, ele não apareceu tão novo assim, apareceu tarde já no Santos. E aí, a gente precisa lembrar que ele foi um dos pilares que também depois da saída do Sampaoli chegou até a final da Libertadores. E o Santos precisava de dinheiro. Quando o Rueda assumiu, Rueda conversou com o Pituca e disse: nós precisamos de dinheiro, tem uma boa oferta para você ir jogar no Japão, você vai fazer a sua carreira lá e o Santos vai colocar um dinheiro no bolso que está precisando agora. Diego Pituca foi contra a sua vontade. Muita gente lembra que ele foi não querendo ir, que ele só foi porque seria bom para o Santos. E ele sempre postou vídeos dizendo que estava assistindo o Santos, deu entrevistas, atendeu a gente, nós aqui do Japão, os santistas no Japão, diversas vezes fomos falar com ele, ele atendeu a galera toda da torcida aqui, gosta, sempre disse que realmente é santista, acompanha os jogos, postava no seu Instagram, né, que estava assistindo o jogo à noite. Então o Diego Pituca tem realmente uma linda história aí de surgimento para o futebol ligado muito ao Santos. Quando tem a oportunidade de acabar o contrato dele com o Kashima Antlers aqui,
o Santos vai atrás e assina um pré-contrato, 6 meses antes ali para assinar com o Diego Pituca. O Santos ainda, né, naquele processo ali de tentar não cair para a Série B, e ele mesmo assim assinou, mesmo que fosse para jogar a Série B pelo Santos, ele assinou o contrato e foi contratado pelo Santos naquela época. Quando o Diego Pituca volta, ele volta com a missão de colocar o Santos de volta na Série A, e a esperança do santista de ter de volta aquele mesmo Pituca. Na Série B, a gente teve um futebol bem diferente praticado pelo Carille, e aí o Diego Pituca, a gente lembra, ele fez um bom Paulista, que o Santos tinha uma transição muito rápida, né? O Carille conseguiu acertar o time para jogar de um jeito no Paulista, e tanto o Schmidt quanto o Pituca apresentaram um excelente futebol no Paulista. Mas Carille não mudou o esquema, todo mundo entendeu como o Santos jogava, e o Santos começou a entrar numa mesmice em que todo mundo entendia como vencer o Santos. Não à toa o Santos passou uns perrengues aí na Série B, Diego Pituca entrou nesse meio. E aí precisamos lembrar do seguinte, Diego Pituca tem 32 anos já. A pergunta que eu te faço é, Diego Pituca ainda tem condições de apresentar um bom futebol pelo Santos? E a gente precisa lembrar de algumas coisas. Pituca nunca foi um cara de uma qualidade técnica assim, fora do comum. Sempre foi um jogador médio, de médio para baixo. Mas a intensidade física dele dentro de campo sempre foi o diferencial. Um cara que desarmava, conseguia construir jogadas numa arrancada ou outra, passes verticais, lançamentos, inversões rápidas de jogo. E principalmente a consciência tática dele, mas com um físico invejável. Aquele mapa de calor que você pegava o campinho verde e ele ficava o campo inteiro laranja, porque era o cara que estava em todos os lugares do campo o tempo inteiro. Mas agora ele está com 32 anos. Será que a gente não chegou no pico físico de Diego Pituca? Será que já não dá mais para ele jogar como ele jogava antes? E aí é aquilo que a gente sempre fala, o jogador quando ele chega próximo do seu limite físico, é onde ele precisa se adaptar a outra posição. Qual posição Diego Pituca poderia jogar pelo Santos além de volante, se ele não tem mais condição física? Um grande comparativo que a gente pode fazer é com o Escobar, por exemplo. O Escobar é um cara que não tem tanta técnica, não é um cara acima da média, mas é um cara que entrega muito, tem muita vontade. E é um cara que tem consciência e se doa dentro de campo. Mas o Escobar ainda é mais novo. Como será o Escobar daqui 5 anos? Ele vai ter disposição para se entregar como ele se entrega hoje? Ele vai conseguir entregar toda essa dedicação como ele entrega hoje? Se o Escobar for embora e daqui 5 anos pensarem em contratar ele de volta, o que vai estar na memória do torcedor? Aquele Escobar de 2024, 2025. É esse Escobar que a gente vai ter na mente. E a gente vai cobrar a mesma coisa, porque a nossa esperança é de ter aquele mesmo jogador de volta. E eu acho que é aí que é o erro. Nós todos, inclusive o Pituca, estamos na esperança dele apresentar de novo aquele mesmo futebol. E desculpa, não tem mais condição. O Pituca acabou para um nível de Série A de brasileiro. Ele no máximo vai ser um jogador para compor elenco e jogar quando for necessário, porque é um cara experiente, porque é um cara que tem realmente identificação com a camisa, a gente sabe que ele vai se entregar em campo dentro do possível. Mas também tem outra coisa, né? O salário que ganha Diego Pituca é um valor muito alto para manter um cara desse na reserva. Hoje a gente tem o William Arão como primeiro volante e o Rincon, os dois à frente do Pituca. E olha que os dois são mais velhos. Mas por quê? Porque os dois tiveram uma carreira melhor do que a do Pituca. Porque os dois têm mais qualidade do que o Pituca. Então, por mais que a parte física comece a afetar, a parte técnica se sobressai. Você pode ver o Neymar. O Neymar sem ritmo, sem conseguir correr. Chegou, botou a camisa e mudou o Santos. Por quê? Porque a técnica fala mais alto. O cara pode estar abaixo fisicamente, mas a técnica vai falar. O Pituca é o contrário. A técnica é mais baixa, o que ele precisa é o físico. Chegando nessa idade, eu acho que ele não entrega mais. O Pituca não tem mais condição de entregar o que ele já entregou. E nós estamos cobrando que ele entregue a mesma coisa. E ele está se cobrando e achando que entrega a mesma coisa. Tanto que quando ele teve ofertas de Atlético Mineiro e Internacional, ele não quis sair, por identificação ao Santos.
Só que, cara, eu acho que ou ele encerra a passagem dele no Santos, ou ele vai queimar o resto do filme que ele tem com o torcedor santista. Se ele ainda tem um pouco de respeito com um torcedor, é por tudo que ele fez lá atrás. Se ele continuar insistindo que ele pode entregar o que ele já entregou, e ele não vai conseguir, a tendência é que cada vez mais ele se torne um jogador que a torcida vai só pegar no pé, que só vai reclamar. A partida que ele fez contra o Mirassol foi um completo desastre. Ele atrapalhou o Zé Rafael, ele atrapalhou a série de bola. Quando alguém recuperava a bola, ele ia receber, ele ia dominar, a bola escapava do pé dele. Ele chegou mal na frente, ele não cobriu os espaços, não ocupou o meio de campo, perdeu na corrida. O Pituca errou simplesmente tudo, e não é de hoje. Já tem um bom tempo que ele está errando. E aí é simplesmente aceitar que não dá mais. Lembra de Carlos Sanches? Chegou já perto do fim da carreira e conseguiu entregar muito no Santos. Só que chegou um momento que, mesmo com uma qualidade técnica muito maior do que tem o Diego Pituca hoje, uma hora a gente viu que fisicamente não dava mais para o Sanches. E aí, para mim, um jogador como o Pituca, que tem da sua maior valência a parte física, simplesmente chegou a hora de dizer adeus. Pituca, de verdade, gosto muito do seu futebol, gosto muito de você, acho que você é um cara espetacular. Quando me atendeu, foi um cara extremamente educado. Foi uma conversa muito legal que a gente teve. Toda vez que você foi atender os santistas daqui do Japão, você foi super simpático. O que eu te peço hoje é o seguinte: tenha respeito pela sua própria história dentro do Santos. Preserve-a. Porque isso vale muito, não só para você, mas para a gente também. Para a gente lembrar do Pituca lá na frente como o cara que você foi vestir na camisa do Santos. Tanto na Série B se entregando, quanto no Paulista no ano passado, quanto na sua primeira passagem. Mas nesse ano não tem mais condição. E você vai começar a ser um cara perseguido pela torcida, justamente por se declarar santista. Porque quando o cara é santista, a gente cobra muito mais porque o cara tem que se matar em campo. E eu acredito hoje que você não tem mais condição de se entregar no nível de Série A. Infelizmente. E eu acho que pro seu bem, da sua carreira e pro nosso bem de preservar o cara identificado que tem com o Santos, o melhor é que você realmente vá procurar outro lugar para jogar. Você segue a sua carreira, vai continuar desenvolvendo seu futebol até a idade que você se permitir jogar, que você quiser jogar, seja no Brasil, em outro clube, nos Estados Unidos, da MLS, aqui no Japão, tem espaço para você jogar ainda, mas no Santos, cada partida que você entrar, na minha opinião, vai ser um prejuízo para a sua carreira. Então, faça um favor para nós e principalmente para você mesmo. Não estou te mandando embora. Estou pedindo para que você cresça no resto da sua carreira que você tem ainda. Não é que você vai chegar a um auge maior, não, mas hoje você está como terceira opção. Se você for para um outro clube que você pode ser titular, você vai ter um crescimento. Você vai conseguir jogar, vai conseguir se apresentar muito mais, vai manter um ritmo de jogo e pode até ter uma longevidade maior na sua carreira, só que em outro nível de futebol. Então façam bem para você e para nós e vá realmente procurar oportunidade em outro lugar e continuar a sua vida, que você vai manter o respeito com o torcedor santista. Beleza? Põe sua opinião nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal. Um abraço. Tchau, tchau.